Oi, turma do quarto ano, tudo bom? Hoje vamos ter aula de ciências. Peço que abram um livro na página 125. Vamos aprender sobre a reprodução das plantas. Nessa unidade, estamos aprendendo sobre as plantas. Já aprendemos sobre a sua alimentação, Sobre também a utilidade, das plantas para os seres vivos, para o meio ambiente, as plantas que estão em extinção, as plantas tóxicas. E hoje vamos aprender sobre a reprodução das plantas. Bom, as plantas reproduzem? Sim, porque ela é um ser vivo. E a gente já aprendeu que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Então, no caso, as plantas sim, elas reproduzem. Vamos entender como ocorre essa reprodução. Bom, a reprodução das plantas, ela é necessária para que elas possam gerar novas plantas, E para as plantas se reproduzirem no ambiente onde elas vivem, existem duas formas. Pode ser a reprodução sexuada ou a reprodução assexuada. Vamos aprender de início como ocorre a reprodução sexuada. Bom, essa reprodução só ocorre nas plantas com flores, pois é nas flores que encontramos, as células reprodutivas, que são as células masculinas e as células femininas. As células reprodutivas masculinas estão localizadas no interior dos grãos de pólen. Então, no interior dos grãos de pólen está localizada as células reprodutivas masculinas. E elas são, no caso, os grãos de pólen são produzidos no estame. Então, aqui na imagem, isso aqui é um estame, gente. Então, dentro dele, é constituído, Dentro dele, no caso, é produzido o pólen. O conjunto de estames constitui o androceu, que é a parte masculina da flor. Já o conjunto de pistilos forma o gineceu, que aí é a parte feminina da flor. Vamos olhar nessa imagem aqui abaixo, como ocorre essa reprodução. Aqui tem uma flor no seu interior para que a gente consiga entender. Aqui é o estame, gente. E nesse caso, como a gente já sabe, no estame é onde os pólenes são liberados. Então, aqui, pólen sendo liberados. E nesses pólens contém a célula reprodutiva masculina. Aqui também a gente pode ver, no caso, o pistilo. O pistilo, estão vendo? Ele forma o gineceu, que é a parte feminina da flor. As células reprodutivas femininas, elas são chamadas de osferas. E elas são produzidas no interior do ovário, que fica localizado no pistilo. Então, aqui, lembra que a gente acabou de ver o pistilo? O ovário é isso aqui, gente. Ele fica localizado no pistilo. E no interior do ovário contém a célula reprodutiva feminina, que é a osfera que a gente acabou de conhecer. Tudo bem até aí? Passando para a página 126, a gente vai aprender que existem outras plantas nas quais ocorre o contrário. Elas têm a parte masculina e a parte feminina em flores separadas. Portanto, a gente pode dizer que essas plantas possuem flores masculinas e também possuem flores femininas. A aboboreira, por exemplo, tem flores masculinas e flores femininas na mesma planta. Aqui, vocês estão vendo a flor da abóbora fêmea? Aqui. E aqui, estamos vendo a flor da abóbora macho. Para que aconteça a reprodução sexuada das plantas, é necessário que ocorra um encontro entre as células reprodutoras masculinas, que é o pólen, e a feminina, que é a osfera, que a gente acabou de aprender. O transporte de grãos de pólen de um estame até um gineceu se chama polinização. Então, o que é polinização? É o transporte de grãos de pólen de um estame até um gineceu. Com a ajuda dos animais, da água e do vento, o processo de reprodução ocorre mais fácil.
né? As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais que realizam uma importante tarefa. Eles colaboram no transporte dos grãos de pólen de um estame até um pistilo. Então, olha a importância também dos animais, né, para a reprodução das plantas. O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais que são frutíferos, que se alimentam de frutos, ao ingerir, né, essas sementes, eles conseguem eliminá-las junto nas suas fezes. Então, eles ingerem, mas depois eliminam. Logo depois da polinização, ocorre a fecundação, em que a célula reprodutiva masculina se encontra com a célula reprodutiva feminina. Então, ó, gente, o que é a fecundação? É quando a célula reprodutiva masculina encontra a célula reprodutiva feminina. Em seguida, as pétalas da flor murcham e caem. Os óvulos que foram fecundados originam a semente, então criam a semente. O ovário passa por várias transformações e geralmente se desenvolve ali um fruto, onde se encontra a semente que vai dar aí origem a uma nova planta. Ó, que legal! Então, aqui, ó, temos a planta. No interior da planta, a gente tem o ovário. Então, é no ovário que se desenvolve o fruto. Aqui o fruto, a maçã. Estão vendo que dentro da maçã tem a semente? E essa semente ela é de grande importância para gerar, né, para dar origem a uma nova planta. Dentro da maçã, gente, a gente pode ver alguns pontos, né, característicos. O epicarpo aqui, o mesocarpo, endocarpo e as suas sementes que a gente já conhece, certo? Passando para a página 127, agora a gente vai aprender como ocorre a reprodução assexuada. Bom, vamos lá. Algumas plantas funcionam de uma maneira diferente e não precisam da participação de flores ou sementes para reproduzir. Para gerarem uma nova vida, essas plantas precisam apenas que caiam no solo. Pequenas partes como esporos, folhas ou galhos. Então, elas não precisam necessariamente de semente ou de flor para reproduzir. O que elas precisam mesmo, né, é que caiam no solo pequenas partes como o esporo, as folhas ou os galhos. Esse tipo de reprodução é também conhecida como reprodução vegetativa. Olha, a reprodução assexuada também é conhecida como reprodução vegetativa. Vamos observar alguns exemplos de reprodução assexuada ou vegetativa. Os brotos são plantas em miniatura produzidas pela planta-mãe. No caso, os brotos podem se separar da planta-mãe, da planta onde eles nasceram, né? E dar origem a uma nova planta. As plantas bromélias, podem ser produzidas dessa maneira, né? Podem ser produzidas pelo cair dos brotos. Entenderam? Rizomas. E o que são rizomas? São caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. No caso, horizontal, no sentido horizontal, embaixo da terra. Caso o rizoma ele se rompa, ele pode dar origem a uma nova planta, na qual os ramos, né, as raízes vão crescer em sentido vertical, assim em pé. A bananeira, gente, é um exemplo de rizoma. Aqui também temos os tubérculos, que são caules que acumulam reservas de alimento. Se um tubérculo se separar da planta-mãe, ele pode se enraizar e dar origem a uma nova planta. A batata, ela é um exemplo de um tubérculo. Entenderam como ocorre a reprodução assexuada? Passando para a página 128, nós vamos entender que além das formas de reprodução que a gente acabou de estudar, a reprodução sexuada e assexuada, que também pode ser conhecida como vegetativa, há outras plantas como musgos, samambaias e avencas que não têm flores para ajudar a ter uma reprodução sexuada, nem frutos, nem sementes. Né? Então, elas se reproduzem através de células chamadas de esporos,
que, ao caírem em solo adequado, podem germinar e originar outra planta. Então, no caso de exceção, né, essas plantas como a samambaia, os musgos e as avencas, elas têm a sua reprodução própria. No caso, se reproduzem através de células chamadas de esporos, que quando caem num solo fértil, né, no solo adequado, conseguem germinar uma outra planta. Os pontinhos pretos nas folhas das samambaias são os conjuntos de esporos. Então, samambaias possuem pontinhos pretos nas suas folhas, e isso são esporos. De um tubérculo de batata pode surgir uma nova folha. Olha que legal. Então, do tubérculo da batata pode surgir uma nova folha. Os brotos da folha da fortuna surgem nas bordas das folhas. Então, na folha da fortuna tem os brotos que nascem nas bordas das suas folhas. Certo? Então é isso. O conteúdo de ciência sobre a reprodução das plantas, a gente acabou de entender. Temos que ter em mente que a planta ela pode se reproduzir de uma forma sexuada ou assexuada, que também é chamada de vegetativa, e tem a exceção dessas plantas, né, que se reproduzem através de células chamadas de esporos. Tudo bem? Bom, eu aguardo vocês na conferência. Um beijo!